Dá um sinal. Sim, Matheus, eu tô vendo. Sim. Pronto, vou ampliar. Deu para todo mundo estar agora vendo? Ampliado? Sim. Sim. Sim, professor. Pronto. Então, o título dessa reflexão é Currículo, né? Como palavra geradora da nossa disciplina, Pedagogia Libertadora e Educação, como um tipo de organização de currículo. Quando a gente traz o termo Pedagogia Libertadora, nós já estamos aqui apresentando a concepção de currículo que nós queremos aqui refletir com vocês hoje, né? Então, quando o termo pedagogia libertadora faz referência a toda uma forma de pensar o que é ensinar, o que é aprender, que perspectiva de formação é essa, como os conteúdos estão organizados, qual é a relação professor-aluno, tudo isso está implicado nesse termo, nessa expressão pedagogia libertadora, articulada ao conceito de currículo. Então, a gente começa parafraseando, fazendo aí uma metáfora com aquela frase que se diz que a propaganda é a alma do negócio, né? E aí a gente, parafraseando esse ditado popular, a gente traz aqui, para iniciar a nossa discussão, dizendo que o currículo é a alma do curso. O que é que vocês entendem quando a gente diz isso? O currículo é a alma do curso. Até etimologicamente está relacionado, né? Porque as duas palavras na origem em latim tem a ver com corrida, tem a ver com um percurso que tem um percurso que é trilhado, que é caminhado, que é corrido, no caso, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em curso como uma coisa mais, um aspecto mais amplo, assim, a gente não tem como pensar o que é o curso sem pensar o que é o currículo desse curso. E esse currículo vai incluir uma série de elementos. Isso mesmo. O currículo, ele se constitui, em essência, essa alma do curso, porque ele traz os fundamentos, traz a essência, não é, do curso em si, da disciplina, daquele componente curricular, né? Porque todo o saber, ele se organiza, né? Historicamente, ele é organizado, desde a Grécia, né? Com os sofistas, você tinha determinadas disciplinas que se organizavam, como a retórica, né, a ética, né, disciplinas que essencialmente constituíam aí a lógica da estrutura sofista, e essas disciplinas, elas tinham temáticas específicas. Eu sempre defendi que cada disciplina ela tem uma identidade. Por exemplo, quando cheguei no curso de pedagogia e fui estudar didática, e eu comecei a conceber que não era, né, não era possível a gente ensinar a geografia do mesmo jeito que ensina a história. E eu, olhando para a minha vida enquanto aluno, eu via o professor de geografia entrar na sala de aula e dar aula igual ao professor de matemática, dar aula igual ao professor de português. Então, mudava as disciplinas, mas a didática dos professores era a mesma. Seja a postura de entrar na sala de aula, de utilizar o livro didático, de utilizar o quadro, os recursos utilizados e a própria dinâmica da aula eram todas semelhantes, apesar de ser campos de conhecimento diferenciados, não é? Então, eu comecei a pensar de que essas disciplinas elas tinham identidade própria. Por que os professores não ensinavam essas disciplinas trazendo essa identidade para dentro da sala de aula, não é? E aí haveria aí
um currículo prescrito, sim, que poderia estar obedecendo uma lógica interna, mas o currículo vivido, aquele currículo, não é, experienciado na sala de aula com os alunos, a depender da disciplina, ela toma um tom diferente. E aí você tem determinadas posturas, né, nesse currículo vivido, que dá esse tom de que eu estou numa aula de geografia, e aí há dispositivos, né, que é próprio da aula de geografia, que difere da aula de história. E por isso que eu sou muito assim, é, 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 a favor, né, das salas ambientes, né, de organizar a escola, o ambiente escolar com as salas ambientes, porque as salas ambientes ajudam, não é, a construção dessa identidade do currículo de cada disciplina. Né, eu acho que eu estava acompanhando o estágio na licenciatura, e quando a gente foi visitar uma escola aqui em Natal, a escola ela era organizada por salas ambientes, né, e eu achei aquilo fenomenal, porque você entrava na sala de ambiente de geografia e você sentia ali, sinestesicamente, a geografia na sala. Você entrava na sala de línguas, né, e aí a Pri é dessa área, a gente via, assim, aquela sala pulsando língua portuguesa, idiomas, né, era uma língua bilíngue, né, era uma sala bilíngue, que trazia, então, todos os dispositivos que constituíam aquela sala trazia essa alma, né, é, é, da disciplina de linguagem, né. E aí essa defesa de que existe realmente um currículo vivido, que esse currículo vivido está amparado em perspectivas diferentes à medida que você tem campos de conhecimento diferenciados, né? Cada disciplina, cada currículo, ele é vivenciado de uma forma diferente, não é? A partir da concepção que assenta esse currículo, como são selecionados os conteúdos, né, os temas que vão ser vivenciados, e a metodologia mesmo de vivência, né, dando aí uma identidade própria a esse campo de conhecimento. Então, eu sou da defesa de que eu não posso ensinar matemática da mesma forma que eu ensino geografia, e que eu ensino geografia da mesma forma que eu ensino história. Então, existem as identidades e as metodologias específicas de cada disciplina, e que dá até o tom mesmo de você gostar de aprender história, porque ela tem uma forma diferente de aprender geografia, de aprender um idioma, de aprender outros campos de conhecimento. E daí o termo, o currículo é a alma do curso, porque é no currículo que está aí a essência da efetivação, né, de como esse curso ele vai se efetivar. Então, o currículo e aí nós já estamos aqui entrando no que a gente chama de movimento conceitual, né, do que é currículo. E aí eu trago essa imagem. O que é que vocês veem aí? Um Caminhos diretos. mapa! Mapa. Tem alguém da geografia aqui? Para que serve um mapa? Orientar. Orientar. Informar, Quem mais? informar, Informar. Para mostrar também. Para a gente escolher, para a gente ter noção dos caminhos que estão disponíveis e Opa! permitir que a gente selecione o que é mais conveniente para a gente. Isso. É um traçado, né, uma representação de várias, de um território, de um espaço, que mostra realmente caminhos, né? E eu vejo outra perspectiva, Fotografia. Oi? então eu vejo outra perspectiva também da gente perceber as informações de uma maneira diferenciada, a partir da imagem. Uhum. Isso mesmo. Mostra uma representação de caminhos que
são caminhos concretos, mas que estão aí representados, e por meio dele você tem a possibilidade de chegar ao seu objetivo, né? Então, o currículo, a princípio, ele tem essa função de um mapa. E a primeira dimensão do currículo está na dimensão do prescritivo, mas ele é uma representação do que vai ser vivido. E daí, mais à frente, a professora Andressa vai trazer detalhes de que é um currículo só, mas ele tem a dimensão do prescrito, que é o mapa, mas ele é por meio desse prescrito que o professor vai para o vivencial, para o currículo vivenciado, né? O currículo vivo, né? Que é a sala de aula. E ainda existe a terceira dimensão do currículo, que os teóricos do currículo, o Sacristan, que é um clássico dessa discussão, ele vai dizer que existe o currículo oculto, né? O Saviani também, o Libânio também traz, quando ele discute didática, ele vai dizer que existe a dimensão do currículo oculto, que é aquele currículo que nasce, não é, na vivência do currículo vivenciado, do currículo vivo, né? Em sala de aula, que muitas vezes lá no próprio IFRN, lá no Campus Natal Central, é o espaço construído das socializações, né? A professora Andressa falou aí das rosquinhas. As rosquinhas é uma construção desse currículo oculto, não é? Que se dá aí na confluência do currículo prescrito do currículo vivido, né? Em sala de aula. E outras manifestações de espaços de ensinar e aprender que se dão, construído nessa confluência da vivência da vivência do percorrer o caminho, porque o mapa ele mostra os caminhos, e você vai, por meio do mapa, você vai percorrendo o caminho concreto, né, até chegar ao seu objetivo. Mas existe uma outra imagem aqui que representa currículo. Quem lembra disso aqui, ó? Que a gente vê também em geografia, né, essa rosa dos ventos aí, com os pontos cardeais, o que será isso aí, hein? Lembra uma Também. bússola. Uma bússola. Hoje, com a questão dos GPS, né, esse instrumento está um pouco aposentado, mas na falta, né, dos sinais digitais e magnéticos, eletroeletrônico, nós temos a tradicional bússola. Para que servia essa bússola, hein? Quem estava navegando não podia ter a bússola quebrada, precisava estar em funcionamento. Tudo podia quebrar, menos a bússola. Por quê? Que a bússola ela dá a orientação do norte e sul, né? No caso magnética, ela é magnética. Uhum. Permite E você ela, localizar outros pontos, né? Você se orientar e a bússola junto com o mapa formam, casam o ponto total que vai permitir você chegar naquele local de interesse. Né? Uhum. e ela demarca onde você está situado. Uhum. Uma coisa interessante em relação principalmente aos mapas, é que eles são construídos a partir de perspectivas, de experiências, né, e de concepções de mundo. Por exemplo, o que determina o hemisfério norte e o hemisfério sul? Por que no mapa a América do Sul fica embaixo e não em cima? É por causa de uma perspectiva europeia, de construção da cartografia. Então, Uhum. os livros também podem transmitir essas experiências, né? Assim como os mapas, inclusive no Fórum Social Mundial, você tem aquela discussão do mapa mundo invertido, onde o Sul ficaria na parte de cima com um processo de discussão dessa hegemonia ocidental, de pensamento ocidental. Então, essa discussão de currículo também envolve a própria experiência, né? E aí seria
essa questão do currículo do oprimido, do currículo do escravizado, do currículo dos povos tradicionais e assim por diante, né? Isso. A perspectiva e a referência, né? Está falando algo muito importante, não é? Da referência, de onde eu estou e para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E aí a bússola lembra que esse caminho, ele precisa ter um norte, né? Para se orientar, não é? Todo currículo tem um objetivo, tem uma intencionalidade, porque ele é uma produção educacional, né? Ou seja, o ato educativo, ele é um ato político. Apesar de muitos aí, né, nos últimos tempos, dizer que a escola é sem partido, mas não existe currículo apolítico, né? Todo ato educacional, ele é político porque ele tem um partido, uma direção, e a bússola mostra isso, né? E você tem uma direção a ser tomada, você tem escolhas, eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou para o leste, eu vou para o oeste, onde é que eu quero chegar com isso que eu vou vivenciar com a minha turma, né? Com essa proposição de currículo, de saberes, né? Seja na dimensão do prescrito, seja na dimensão do vivenciado, ou mesmo do currículo oculto. Porque hoje o professor, ele pode se utilizar de uma oportunidade de currículo oculto para vivenciar elementos do currículo prescrito ou do currículo vivenciado em sala de aula, né? Então, é necessário também compreender que o currículo é uma construção, não é? Às vezes o professor, e eu falava muito isso para os meus professores do ensino fundamental, quando eu fui coordenador lá da educação de jovens e adultos, dizia, gente, o currículo quem faz somos nós. Os professores ficavam dizendo, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo, eu digo, sim, mas a gente tem que selecionar, a gente tem que decidir o que é importante que os nossos alunos aprendam, ou mesmo ouvir os nossos alunos para saber o que é que eles acham que é interessante para eles. E a partir daí construir o nosso currículo, né? E aí é isso que marca realmente a direção que nós queremos, o tom que nós queremos dar a esse currículo, à medida das necessidades de aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, o ato de elaborar um currículo é semelhante a. E aí eu trouxe aqui a ideia de vários vasos aqui diferentes, né? Como se representando, cada vaso desse representasse um tipo de currículo, né? E se vocês observarem, cada vaso ele tem um formato diferente, uma cor diferente, não é? E o que é que dá essa dimensão de diferença, né, desses currículos? O que é que faz um currículo ser diferente do outro? Eu acho que passa também pela vivência. O senhor estava falando, eu me lembrando da educação escolar indígena. Uhum, Vários conhecimentos que são significativos para as comunidades indígenas partem uhum, dessas experiências que as comunidades vivenciam e que a gente não consegue observar nos currículos convencionais. uhum. E se você fala da comunidade indígena, eu também falo da educação de jovens e adultos, da Sim. educação profissional, né? O currículo que é pensado para a educação profissional não pode ser igual para o currículo para uma perspectiva de educação diferenciada de uma comunidade quilombola, por exemplo. Dentro da própria educação profissional, o currículo para o PROEJA não pode ser igual o mesmo currículo que é colocado para o integrado com adolescentes, por exemplo. Né? Então, a EGPT, né, que hoje é o termo que a gente está migrando do PROEJA para a EGPT, não pode ser o mesmo currículo, né, na sua forma de organização de tempos, as disciplinas de carga horária, de número de conteúdos, né, da forma vivencial mesmo desses conteúdos, né, mesmo que sejam os mesmos cursos, né,
Esses cursos, eles têm que ser organizados de forma diferente, porque são públicos diferentes, não é? Então, essa composição da diferença, ela é presente e exigida, não é? Dentro do campo educacional, dentro dos níveis de ensino e das modalidades de ensino. Qual é o grande problema hoje? É que a gente, às vezes, quer unificar, ou seja, pegar um currículo e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V para todas as modalidades de ensino, para todos os níveis, não é? E isso é muito problemático, não é? Porque aí você fere com essa questão das particularidades, das identidades. Então, há uma necessidade, sim, de você construir currículos diferentes para públicos diferentes e para propostas de formação diferentes. Isso passa pelas concepções. Como é que eu concebo esse currículo? Que concepções de formação de homem, né, de humanidade, né, estão presentes nessa formatação de currículo? Que concepção de ensinar e aprender? Que concepção de conhecimento, né, está presente nesse currículo? Que concepção de avaliação? Que concepção de metodologia, de procedimentos de ensino? Então, é necessário, ao pensar uma perspectiva de currículo, pensar essas concepções que vão sustentar. E daí é o que a gente traz aqui, a figura do vaso como base. E aí esse vaso aqui está representando as concepções. Pensar em currículo como primordial é pensar em concepção de aprendizagem, concepção de formação, não é? E aí pensar, por exemplo, um currículo integrado dentro do Instituto Federal, né? Ou seja, olhar para o PPP do nosso instituto é olhar primeiro para que concepções estão aí fundamentando, dando sustentáculo a essa proposta de currículo integrado, para essa proposta de formação de educação profissional. E aí você tendo essa base feita, e aí eu digo a vocês que essa base ela não é uniforme, como nós estamos vendo aí, são vários tipos de vasos, porque há vários tipos de currículo, e eles vão ser construídos a partir da necessidade de formação desses sujeitos, né? Não dá para colocar numa forma só, né? E aí, temos aí a beleza. O que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Os vasos, de repente, ficaram cheios, mas o que foi que aumentou a belezura dessa cena? O que foi que aumentou aí? O que é que vocês estão vendo aí? Os vasos estavam vazios, mas de repente eles encheram-se de cores e de formas. Já eram bonitos, mas ficaram lindos, né? O que vocês estão vendo aí? A primeira ideia que me vem é a ideia de diversidade, né? Porque as flores elas não são iguais. Da mesma maneira que os currículos eles precisam, né, considerar as peculiaridades, as características, né, de cada grupo, eu penso que esses frutos, né, e essas florações elas também serão diversas. Uhum, isso mesmo. Nessa representação, nós temos a base sendo currículos diferentes, e para dentro desses currículos nós chamamos os componentes curriculares. Cada currículo vai chamar aí para dentro de si diferentes saberes, né? Nós vamos selecionar, né? Como nós estamos bem representando aí, foi a forma mais assim aproximada, né, da construção curricular que eu pensei, foi de ter um vaso vazio, né, que é aí a questão do
da concepção curricular, e você está trazendo para dentro dessa concepção que disciplinas, que componentes curriculares, né, a gente vai trazer, né, para dar vida, né, trazer a vivência desse currículo, porque aí você tem a base, que são as concepções que dão sustentáculo a esse currículo, mas esse currículo ele está ali só apenas no prescrito, né? No prescrito. E o que é que vai dar vida a esse currículo? São as disciplinas, são os saberes. E a gente convida, né? Convida aí a matemática, convida a física, né? No campo da educação profissional, no currículo integrado, a gente chama as disciplinas técnicas para estar aí fazendo a interação com as disciplinas de formação geral. Então, quando você junta isso, dá essa dimensão da beleza, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, o diferente, a gente precisava aqui uniformizar, né? A gente sempre pensa em uniformizar para facilitar, é isso que a gente escuta muito nas reuniões pedagógicas. Gente, vamos uniformizar, né? Essa coisa assim muito diferente, muito discrepante, ela dá uma dor na minha cabeça. Tem professor que diz assim, isso dá um nó na minha cabeça, vamos fazer tudo igual, para facilitar. E aí a beleza está nessa diversidade mesmo, como a gente está vendo aqui, esse primeiro vaso, né, esse vaso branco, como tem flores grandes, pequenas, amarelas, azuis, verdes, né? Então não há uma uniformidade. Então a beleza está nesse contraste, né? E o currículo integrado ele tem que trabalhar nessa nesse movimento difuso, nessa diversidade que traz realmente as descobertas na intersecção de saberes. E aí, trago outra imagem aí que tem a ver com concepção de corpo. O que é que nós estamos vendo aí, apesar da beleza, dessa cômoda, da variedade, dos tamanhos das gavetas, das cores, mas qual é o problema dessa cômoda quando a gente organiza os conhecimentos dessa forma? Eles não dialogam, né? Fica cada um orientado dentro de um espaço. Isso mesmo. Freire traz, né, essa perspectiva de organização de currículo e ele chama de concepção bancária de educação, que é o modo tradicional de organizar disciplinas, que é uma tradição desde a organização das disciplinas lá na inauguração da Idade Moderna, né? Lá com o movimento do racionalismo, né? Onde você traz as especializações, né? Os campos de conhecimento que foi necessário naquele momento para afirmar os campos de conhecimento científico do século XVI, XVII, mas que ao longo do tempo a gente foi vendo que isso foi dificultando, né, a visão de mundo, né, ou seja, você especializou tanto, você particularizou tanto, né, fez tantas gavetas que você perdeu a imagem do todo, né. Então, a questão do diálogo tornou-se quase que impossível, né, e o currículo, a própria escola, ela foi se organizando dessa forma, como essa cômoda, né, cada um no seu quadrado, como se diz o termo popular, e quando você abre uma gaveta dessas, você dialoga apenas com esse espaço de conhecimento, sem fazer a transposição, né, o diálogo com outros espaços, né. Alguns professores, né, pela mudança de concepção de conhecimento, de aprendizagem, começaram a transgredir, a retirar conteúdos por exemplo, dessa gaveta laranja para a gaveta verde do lado. Às vezes jogava coisa que estava nessa gaveta laranja lá de cima para a gaveta azul lá embaixo, né? Mas no movimento de transgressão, porque a lógica física
da cômoda não permitia isso. Mas a cabeça do professor já estava dentro da perspectiva que Morin apregoa, que seria o pensamento sistêmico, mas a escola não tinha mudado a sua concepção de organização do conhecimento. Então, há uma necessidade de romper com essa perspectiva disciplinar, que tradicionalmente se organizou a escola, né? Essa é uma perspectiva de organizar currículo, e a gente não pode dizer se é certo ou errada, é um modelo. E às vezes a gente se organiza na escola e a gente finda pelas novas perspectivas, negando as perspectivas anteriores. Eu sou daquele de dizer que não existe essa questão de negação, né? Ou seja, existe essa forma de organização de currículo, ela não é nem certa e nem errada, é uma forma, né? E a vivência dessa de currículo em forma dessa cômoda, das caixinhas, das gavetinhas, ela é uma perspectiva de formação que pode ser aderida, pode ser adotada, né, pelas escolas. Então, a consequência dessa forma de viver, de vivenciar esse currículo dessa forma, nesse modelo, é diferente de outras formas, mas existe sim resultados, né, que são alcançados por essa forma. E aí vai depender muito da concepção da escola e também da escolha do professor, né? Eu, particularmente, eu tendo a transgredir, né, essa forma de organização de conhecimento, né? Mas outros professores se sentem à vontade, né, em estar organizando os seus currículos, as suas disciplinas, de acordo nesse formato de cômoda. Mas existem outros formatos. Existe esse formato aí. O que é que a gente vê? O que é que a gente vê aí nesse formato? Uma teia, uma rede. Isso, uma teia, uma rede. Especificamente uma teia de aranha bem assimétrica, nada planejada, né? Mas bastante resistente, bastante articulada, porque um fio está articulado a outro, e é isso que dá sustentação a essa teia, né? É porque é ligada ao outro, e aí essa perspectiva de organizar currículo vai de encontro àquele modelo, né, de cômoda. É uma concepção, né? Freire traz a perspectiva bancária e, em contrapartida, nos apresenta uma outra perspectiva de currículo, de organizar os saberes, os conhecimentos, que é dessa forma dialógica, que Morin chama de pensamento sistêmico, né? E outros autores chamam de pensamento relacional, né? Que é essa forma de organizar o conhecimento de acordo com como ocorrem as sinapses dentro da nossa cabeça. Na verdade, nós pensamos dessa forma, né? Historicamente, levaram, né, tentaram nos convencer que nós pensávamos dessa forma, né? Ou seja, conteúdo embaixo de conteúdo, de forma acumulativa. Nós, na verdade, pensamos de forma relacional, como uma teia, né? Então, todo conhecimento, todas as novas aprendizagens, elas se dão por forma de sinapse, e essas sinapses se dão de forma muito desorganizadas e aleatórias, e ela se dá de forma associativa, de forma relacional, de forma bem caótica, né? E a produção do conhecimento, ela se dá dentro do movimento que Piaget e o próprio Vygotsky, né, na teoria das aprendizagens, nos mostra, que é a partir da desequilibração, né, é a partir dessas relações sociais, do conflito, da crise. Nós aprendemos muito com a crise. E por isso que esse momento de pandemia é um momento muito fértil, é um momento de medo, é um momento de pavor, mas é um momento também de muito desequilíbrio, de reequilíbrio, de reequilibração, em que nós aprendemos muito, né? É um momento fértil de aprendizagem. Então,
parece ser a figura da teia de aranha, parece uma figura de um ambiente caótico, né? Ou seja, a tendência é a gente juntar esses fios com outros fios para a gente, parece que a teia, ela tá meio desfocada, mas essa é a lógica mesmo, dessa construção, é a lógica do movimento da aranha. A aranha, ela vai construindo essa teia e garantindo esse percurso assimétrico, de uma forma bem dinâmica, pela necessidade de sustentação mesmo, né, da própria estrutura, né? Então, essa articulação, essas relações, elas se dão realmente no movimento. E aí, daí, a perspectiva da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade está aí nessa figura. E há currículos que são construídos com base nessa imagem, né? Ou seja, disciplinas que estão a todo tempo dialogando com outras disciplinas, professores que se agrupam ali em centros de interesse e vão fazendo essas articulações nas aulas de campo, vão fazendo essas articulações dentro dos laboratórios, e é na vivência mesmo do currículo, não é? Essa lógica, ela pode estar no desenho do curricular, mas também muito mais no currículo vivido, né? Professor, só um minuto Diga, para passar. pode dizer. Me ficou assim um pouco lapso a questão do currículo bancário, da questão da educação bancária. Eu fiquei meio vaguei um pouco, concordo. Oi. Assim, não ficou claro para mim essa concepção bancária enquanto acômoda, entendeu? Eu confesso que se puder dar mais informações, isso mesmo. Isso O currículo bancário, quando o Freire faz referência a isso, é a forma tradicional de organizar os conhecimentos, né? Por disciplinas específicas, né? Por aquela lógica do conhecimento, do mais simples para os mais complexos, né? Aquela forma tradicional de organizar a ciência, de organizar os conteúdos nas suas caixinhas. Por exemplo, eu estou na aula de matemática, eu não posso dialogar com a disciplina de língua portuguesa, porque eu sou professor de matemática. Eu não posso fazer uma aula conjugada com um professor de geografia. Então, nessa perspectiva da educação bancária, cada disciplina está no seu quadrado e, tradicionalmente, ela tem aqueles conteúdos específicos daquela disciplina e que o professor, só ele pode trabalhar, não é? Nessa concepção, enquanto professor de língua portuguesa, eu não posso trabalhar nada em matemática, porque não é minha área, não é? E a outra característica também da educação bancária é o acúmulo de conteúdo, ou seja, quanto mais conteúdo, melhor. E esse conteúdo, ele tem que ser cumprido, né? Ou seja, aquela perspectiva de vencer o livro de capa a capa, mesmo que o aluno não esteja compreendendo nada. Ele não maturou um conteúdo, mas eu já vou para outro conteúdo, porque eu tenho um prazo, eu tenho que dar 8 conteúdos nessa semana. Entendeu? Então, essa educação bancária é do depósito mesmo, ou seja, ele se utilizou o termo bancário de estar depositando no aluno, e essa perspectiva do aluno passivo, em que está ali sempre recebendo, 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 e acumulando, e a função do professor é depositar, 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 sem muitas vezes ter o tempo de degustar, né? Degustar, de estar ingerindo, de estar fazendo a digestão, né, desse conhecimento, porque, fazendo a metáfora aí, realmente o conhecimento é algo para ser degustado, e se você só engole, não é, sem sentir o sabor, e aí esse sentir o sabor seria assimilar, compreender o que está sendo trabalhado, é algo que passa e você não lembra mais, como alguns conteúdos da minha trajetória escolar, e eu não lembro, né? Ou seja, eu passei, cumpri para ter uma nota, fazer a prova, mas aquilo não colou em mim, não entrou no meu sangue,
não veio para a minha constituição enquanto ser humano, né? Então, nós todos somos frutos dessa educação bancária, né? Ou seja, cumprir o conteúdo, porque quanto mais conteúdo, melhor. Mas será que esse conteúdo está sendo digerido? É algo que eu venho questionando com relação a esse modelo do ensino remoto, organizado por módulos dentro da nossa instituição, no Instituto agora, né? Nós estamos vivenciando o 2020.1 e o 2020.2, ou seja, há uma aceleração nos prazos, sabe? Aquela coisa de que os módulos, eles têm que ser cumpridos em 3 semanas, em 4 semanas, então já depois da 5ª semana já vem o módulo 4, e você vai atropelando coisas. Isso é um traço da educação bancária. Ou seja, você cumpre cargas horárias, cumpre conteúdos de uma forma tão acelerada que não dá tempo de o aluno fazer as relações, compreender muito bem o que está acontecendo, ele só sabe que está vivenciando, que está acontecendo, né? Então, são características da educação bancária e que, de certa forma, segundo Freire, em vez de formar, deforma, né? Deforma o ser humano, por quê? Porque o conhecimento, ele precisa de um tempo para maturar, né? Ele precisa de um tempo para ser degustado, para ser digerido, né? E a lógica do capitalismo, ele trouxe uma outra lógica, né? Que rompe com aquela lógica sofista, né? Que você estava ali a todo tempo degustando, né? Os conceitos, né? Questionando a pergunta para fazer outra pergunta, né, que era a maêutica, né, a prática da maêutica. Então, você estava conhecendo e em cima desse conhecimento, produzindo outro conhecimento por meio da pergunta, né. Mas na escola do capitalismo, né, essa escola moderna, não dá tempo nem de perguntar, né, o aluno tem que ficar em silêncio e a gente enchendo o quadro, passando atividades no livro, e cumprindo o currículo, né? Certo? Então, não sei se esclareceu sobre essa perspectiva de educação bancária que é apresentada por Freire como uma perspectiva de formação, uma perspectiva de organização de currículo, e que ele diz que nem é certo e nem é errado. É uma perspectiva, é uma concepção que o professor ele vai adotar ou não. Ele pode adotar essa perspectiva de organizar o currículo pela educação bancária, mas ele também pode organizar o seu currículo por uma concepção dialógica, daquela do tempo da aranha, né, que é diferente, né, para a construção de uma teia dessa, a aranha leva muito tempo, né, então, e ela tem o seu ritmo, e é um ritmo de construção que não é o ritmo do Professor, seria, é o seria, ritmo do sistema capitalista. seria Oi? correto dizer que, normalmente, os modelos, eles, na prática, eles dialogam, né? E as instituições, por exemplo, normalmente elas são um pouco bancárias, mesmo quando elas flexibilizam. Uhum. Porque ela tem prazo, porque ela tem um currículo, um PPP, porque ela tem um programa de... As instituições, elas trazem essa essência, elementos característicos da educação bancária. Sim, nós estamos, a todo tempo, está presente esses elementos, sim. Mas não podemos estar limitados apenas a essa perspectiva, porque ela na verdade, ela é limitadora, ela é materialista, né? Há uma necessidade da gente trazer um outro tom, que seria essa concepção dialógica, mais subjetiva do currículo, que deve levar o aluno a oportunizar aí o diálogo, oportunizar a pergunta, oportunizar o pensamento, oportunizar a assimilação, né? A interpretação, porque não é pecado você estar organizando o seu currículo, como a gente faz, tem um plano de ensino,
mas a vivência desse plano, como é que vai se dar? Vai se dar na forma bancária ou vai se dar na forma da concepção dialógica, né? Em que esse currículo ele vai propiciar o pensamento, a autonomia do aluno, perspectiva crítico-emancipatória, né? Ou seja, não é um currículo apenas firmado no conteúdo, mas ele vai além, né? É conteúdo, mas é conteúdo e relação com a prática, é conteúdo e problematização, né? Esse é um conteúdo contextualizado com a realidade, e essa é a proposta do IFRN, de educação profissional, é você ver as disciplinas técnicas não apenas para aprender a manusear um torno, né? Mas é para manusear o torno, mas também está reivindicando, né? Condições de vida melhor para o operário, né? Para a condição de trabalho na fábrica, né? Então, essa consciência crítica é resultado dessa perspectiva de formação humana integral. E isso é perspectiva dialógica de currículo, né? Achei interessante também, professor, que essa imagem das assimetrias na teia, além do processo de construção, lembra também de reconstrução, que não é nada definitivo, né? Isso mesmo. Há uma mobilidade aí, né? De reconfiguração dessa teia, e o currículo, nessa perspectiva dialógica, ele tem um ponto inicial de partida, né? E ele vai ganhando os seus contornos à medida que vai sendo vivenciado. Isso muito no campo da educação de jovens e adultos. Eu sempre tenho um ponto de partida e trago a proposta da disciplina para a sala de aula e vou dialogando com os alunos. Eles acham estranho porque eu fico perguntando, e aí, gente, como é que a gente faz a nossa avaliação, né? Eu trago algumas opções de avaliação, né? Vocês acham mais interessante o portfólio? A gente faz um caderno de bordo, né, para a gente estar registrando, né, um diário de sala de aula. Vocês acham que é bom a gente fazer alguns trabalhos coletivos, pesquisa de campo? A gente traz alternativas e eles perguntam assim, professor, a gente pode escolher mesmo? Digo, pode, porque a gente é que está construindo aqui. Eu trago algumas alternativas que eu pensei e vocês vão ver qual é a melhor forma, né? E aí, eles, junto comigo, vão escolhendo esses elementos da avaliação, né, os instrumentos avaliativos. Eu apresento o número de temas, né, de conteúdos a serem trabalhados, e aí eu vejo por onde a gente começa, né? Qual é o tema que vocês acham que estão tendo mais necessidade de aprender, né? E aí eles ficam realmente assim, pensando, mas professor, nenhum professor chega aqui perguntando isso. Eu digo, olha, depende da concepção de ensinar e aprender do professor. Então, nós temos aqui um planejamento inicial, mas a gente vai dando os contornos aqui junto. E aí, naquele diálogo do primeiro dia, que a gente chama de contrato pedagógico, a gente vai dando o contorno da disciplina de acordo com o que a turma vai desenhando. E é muito parecido com essa ideia aí da teia, né, que é construída à medida que a aranha vai tendo seu percurso e a necessidade de sustentação, não é? Eu vou correr um pouquinho porque eu me empolgo e a gente já passou 25 minutos do nosso teto, né? Certo? Então, já descendo a ladeira, né, dessa reflexão, nós temos aí uma perspectiva mais acertada do que Freire encaminha como perspectiva de organizar o currículo nessa lógica do diálogo, e ele chama essa organização do ser mais, né? Ou seja, há uma lógica de organização do currículo para o ser mais.
E esse ser mais a gente traduz dentro da educação profissional como aquela perspectiva da formação humana integral, né? O ser mais dentro da perspectiva da proposta da escola unitária de Gramsci, da escola politécnica de Marx, né? Que ontem o nosso palestrante, quem estava ontem na aula inaugural, foi belíssima, né, sobre a questão dos fundamentos marxistas, e ele falava da proposição da escola politécnica, que o Freire, ele vai beber lá, né, nessa perspectiva, e ele chama, né, essa perspectiva de formação do ser mais, e esse ser mais envolve todos os elementos estamos vendo aí, né, a formação crítico-emancipatória, e aí o conceito de emancipação de Freire vai além do conceito de liberdade, né, ou seja, emancipação para Freire com autonomia, ou seja, não basta ser livre, é preciso saber o que fazer com essa liberdade. E aí eu lembro muito do exemplo prático da libertação dos escravos no Brasil, ou seja, os escravos estavam sendo decretados livres, né? Mas eles não sabiam o que fazer com essa liberdade, né? Ou seja, às vezes a pessoa é livre, mas não é emancipado. E o que é estar emancipado? É você ter condições de autonomia, né? De desenvolvimento a partir dessa liberdade, né? Ou seja, Freire, ele traz esse conceito de emancipação, que é para além de ser livre, é você se utilizar dessa liberdade para humanização, para ser mais, né? E a escola, ela tem que trazer isso, os currículos, eles têm que ser organizados nessa perspectiva de trazer ao aluno, né, a germinação de asas, né, a criação de asas, e proporcionar mais além, não é só criar asas, propiciar o voo, né, a escola é aquela que cria pássaros, né, ou seja, dá condições para que os alunos criem asas e dá condições para que ele levante voo, né. Muitas escolas dão condições para que os alunos criem asas, mas não dão condições para que eles voem. Então, é necessário essa possibilidade. Então, o conceito de emancipação de Freire traz essa perspectiva das asas e do voo, né? Ou seja, as asas é o princípio da liberdade e o voo é o princípio da emancipação, né? Então, o ser mais traz essa perspectiva da formação crítico-emancipatória, a perspectiva da formação humana integral, das práticas integradoras, do trabalho como princípio educativo e da pesquisa como princípio do ensino, né? Alguns elementos aí são próprios da nossa perspectiva de educação profissional, e que os nossos professores, né, que atuam na educação profissional, deveriam se apropriar dessas concepções para vivenciar o currículo lá dentro da sala de aula. Porque o que dá o tom diferenciado das práticas, né, dentro da sala de aula, são essas concepções bem acertadas dentro da cabeça de cada professor. Aí vai realmente estar mobilizando práticas diferenciadas, né? O que mobiliza práticas diferenciadas são concepções diferenciadas de currículo, certo? Então, eu digo a vocês, para terminar, que currículo integrado, né, que é uma forma, um modelo, uma perspectiva de organizar o currículo, não é educação de tempo integral, né? Mais à frente, em outras oportunidades, a gente vai trazer essa diferenciação, né? Não é coisa, às vezes a gente vê em algumas literaturas alguém confundir isso, né? Ou seja, currículo integrado, dizendo que é educação em tempo integral, ou dizendo, citando educação de tempo integral, falando que é currículo integrado, só que são coisas totalmente diferentes, né? E aí é importante a gente compreender isso a princípio, e quando eu falo de currículo integrado, não estou falando de educação em tempo integral, e quando eu estou falando de educação de tempo integral,
não é currículo integrado. Então, uma escola, ela pode estar organizada no formato de tempo integral e não estar organizada num currículo integrado, certo? Então, Professor, é possível acontecer isso. e tem também a ideia de que, não é porque tem um currículo integrado, você tem uma formação de nível médio, em conjunto com a formação de nível técnica, que vai existir uma formação integral, né? No sentido Isso. de participatória, né? Isso E mesmo, vai depender da dinâmica de vivência desse currículo, né? Ou Exato. seja, dentro do próprio IFRN existem algumas limitações, por exemplo, de que o currículo está lá, mas alguns professores não conseguem vivenciar as suas disciplinas de forma integrada, né? Ele não consegue vivenciar dialogando com outras disciplinas, nem do próprio ciclo, por exemplo, dentro das disciplinas técnicas, né? Ou seja, professores das disciplinas técnicas dialogarem com eles mesmos, ou mais ainda, um professor da disciplina técnica dialogar com um professor da disciplina de formação geral, né? Então, esse movimento só pode acontecer na prática, e vai depender muito da concepção de currículo que esse professor tem. Se ele tiver uma concepção de currículo bancária, né, dentro daquela questão da cômoda, ele vai entender que é impossível ele, da área técnica, estar dialogando com o professor da área geral, né? Muitas vezes, ele se limita a dialogar apenas com o professor da sua área, e muito de uma área afim, porque quando ele vê uma área muito discrepante, ele diz, poxa, não tem condições, né, como eu escuto, né, em algumas reuniões pedagógicas de professores da área de física que diz assim, não, meu conteúdo não dá para estar dialogando com, por exemplo, um professor da área de espanhol, por exemplo, né, possível, porque o meu conteúdo é tão específico, mas tão específico, que ele só dialoga consigo mesmo. E olhe lá, dentro da lógica da perspectiva do conhecimento mais simples para o mais complexo. É isso que eles dizem, às vezes, na reunião pedagógica. E a gente que é da área da pedagogia fica assim, olhando, e diz, poxa, como pode, num contexto que a proposição é o currículo integrado e a integração entre as disciplinas, né? Os Então, contratos. há essa necessidade. Oi? Alguém ia falar? São as contradições que eu estava dizendo. Isso, são as contradições inerentes à própria prática do currículo vivido, né? Mas essa questão aqui a gente vai depois recuperar ao longo, né, desses nossos encontros. E aí, qual é a lógica do currículo integrado, né? Seria essa lógica do currículo integrado, de você juntar disciplinas diferentes, né? Ou seria essa lógica aqui, né? Que seria a lógica do prisma, né? Ou seja, você tem aí várias cores que vocês estão aí fazendo a intersecção dessas cores, ou seja, você junta o amarelo com o vermelho e dá o laranja, você junta o amarelo com o verde e dá o azul, você junta o azul, o vermelho com o azul e dá o lilás. Então, essa é a representação mais, assim, aproximada que eu procurei no mundo imagético, né, do que é transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade, né? Já as disciplinas fazendo aí a intersecção entre uma e outra, e você tem, do movimento de intersecção, você tem a produção de novos saberes, de novos conhecimentos, né? Eu achei essa imagem, assim, fenomenal. A princípio, eu procurei um arco-íris, mas o arco-íris, eles estão com as cores muito definidas, né? Apesar de o arco-íris, ele aquelas cores, elas se darem pela junção de cores, pela mistura de cores, né? Mas essa representação, ela é mais aproximada daquilo que a gente pode entender como currículo integrado. E é interessante que quando você coloca essa imagem num disco e faz o movimento, ele tende a se unificar de tal forma que cria apenas uma única cor, que é o branco, né?
Quando você gira, ele vai para uma única cor, que é o branco, que é a mistura de todas as cores, dá uma única cor, né? Isso é muito importante, né? E dá aí a ideia realmente que os conhecimentos, os saberes, eles estão nessa relação sistêmica. E para terminar, nessa lógica aí do currículo integrado, do ser mais, e dessa perspectiva do currículo que a gente defende, né, que é uma perspectiva de currículo para, não apenas para a educação de jovens e adultos, né, mas para o currículo que pensa essa emancipação, né, essa postura da formação do aluno crítico, emancipado. Nós trazemos aí essa ideia de Paulo Freire, que foi, assim, o pensamento que traz em si o conceito de currículo para Freire, né? É uma frase pequena, mas muito rica de conceito, né? Quando ele diz assim, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? Então, o currículo, ele é construído pela composição, pela intersecção de vários saberes. E é importante a gente compreender que esses saberes são necessários, né? Eu acho que tem uma obra de Morin que fala isso, né? Dos saberes necessários, que não existe saberes maiores ou menores. Essa perspectiva de disciplinas que são mais importantes que outras, que devem merecer mais carga horária ou não, também um reflexo de uma produção capitalista, né? Liberal, que entende que determinadas disciplinas são mais eficientes para a produção, né, e para a formação humana do que outras, né? Então, aí traz realmente esse elemento de desigualdade entre as disciplinas, que é algo muito característico da essência liberal e capitalista de pensar o mundo. Então, esse modelo, essa essência, traz para o campo da organização dos currículos. E Freire, como é contra-hegemônico, né, ele traz essa ideia de que não existe essa coisa de saber mais e saber menos. Existem saberes diferentes, e esses saberes podem ser organizados de forma igualitária dentro do currículo, né? Eu sonho realmente no dia em que o currículo ele seja organizado sem fazer discriminação de disciplina A ou B, de campo de conhecimento A ou B, não é? Mas isso ainda está muito presente, né, na nossa essência, na organização da ciência e do conhecimento, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para a gente, né, para todos nós, essa partilha inicial, para mexer com vocês, na verdade, é mais uma inquietação, né, esse diálogo inicial, e quero agradecer a vocês e vamos aqui fechar a apresentação, né. Então, mais inquietações, né, do que respostas, né, um ponto inicial mesmo para a gente continuar pensando durante a disciplina, né, professora Andressa? Sem dúvida, professor Matheus, a ideia é essa, a gente não tem como esgotar. Se fosse na versão tradicional, daquelas famosas 4 horas, né, das 8 até meio-dia, lá no setor de aulas, ainda ficava complicado a gente pensar em esgotar o tema. Imagine nessa configuração de a gente ter que usar o superpoder da síntese durante 1h30 para poder arguir sobre um tema tão amplo, diverso, complexo. Mas eu acho que o professor Matheus, eu tenho certeza, fez e sempre faz isso com muito brilhantismo, não é? Porque com essa leveza de alma, de espírito, né, e de processos cognitivos que ele possui, ele consegue muito bem dar conta desse desafio, que é discutir grandes temas complexos, né, de uma forma muito doce, muito próxima a todos nós,
transformando, inclusive, uma discussão que poderia muito bem ser muito arisca e árida, uma discussão, como vocês estão dizendo aqui no chat, maravilhosa, explosão de sentidos, excelentes, não é? Deixa eu lendo aqui a análise, as palavras, as designações centrais aqui dos discursos. Gratificantes, o que mais que colapsou aqui? Belíssimas, entre tantos outros elogios, não é? A partilha de conhecimentos que o professor Matheus procedeu juntamente conosco nessa sala de aula online. Eu gostaria de ressaltar que, enquanto o professor Matheus fazia parte cognitiva, eu estava aqui nos bastidores prestigiando e também encaminhando a posteridade da disciplina. Então, já confirmei com Kise, solicitei para ela já os textos, os slides. Aí tem uma história assim que eu estou amando, a pedagogia dialógica nessa turma, ela pulsa firme. Kise já estava sabendo que a gente mencionou o nome dela, que vai ser ela, que a galera vibrou, que não sei o quê. Eu disse, gente, eu tenho que levar esse povo todo para o jornalismo, que notícia maravilhosa, né? Que transborda esse momento aqui, esse espaço online, e que sendo boa notícia, porque tem um ditado que diz que a boa notícia, ela vaza rápido, né? Ela corre rápido e ligeiro. A boa notícia não, ela fica ali, como diz aquela música, né, aquele funk, enfinca, ela fica enfincada, que eu não sei nem se essa palavra existe. Mas agora a gente começa a ver também que as pessoas estão cada vez mais engajadas nesse projeto, que é propagar a notícia boa, né, a notícia massa, aquela notícia que contagia e que faz as pessoas se sentirem felizes. Então, Kise já está lá toda feliz, né, toda satisfeita, já confirmou com a gente a presença dela. Aí aproveitei também, Matheus, já falei com o Glauco, tá, e com o professor Moisés, que vão ser outros 2 colaboradores, né, da nossa dinâmica. O professor Glauco vai falar sobre o currículo crítico, na perspectiva de Bourdieu, e aquela galerinha que sempre quando a gente lê o nome de Bourdieu, vem junto, né, Althusser e Passeron. Sempre quando a gente encontra um, por tabela vem os outros. Então, o Glauco vai fazer uma aula para a gente sobre essas questões aí, a questão de violência simbólica, a teoria, o pensamento de Bourdieu, ele é um pensamento muito caro, muito necessário para a teoria do currículo, né? E depois vem o professor Moisés, que é doutor, fez o doutoramento dele na UFRN, investigando exatamente o currículo integrado da nossa instituição, certo? Eu não vou prosseguir falando das outras personas, né, das outras personalidades educadoras que vão integrar os nossos diálogos ao longo da disciplina, mas vocês já podem ter a certeza de que esses 3, né, que a gente mencionou aqui, já estão confirmados. Aqui é igual a programa de TV, né? A gente só vai dizendo a programação na medida em que o dia de veicular a programação está ok, que é para, inclusive, também criar, assim, um clima de suspense, né? Quem vai ser o próximo que vai vir participar do PPGP e do IFRN online, beleza? Queridos, agora nós gostaríamos de ouvir vocês, né? Digam aí, falem para a gente da síntese que vocês também elaboraram a partir Vala-me, Nossa Senhora, já esgotou nosso tempo e muito, agora que eu vim ver. Já. Desculpem. Abençoa. Eu já ter dado um toque também do chat, porque eu fiquei aqui. Foi. Já usamos o nosso bônus de 30 minutos, já. Não, então, a gente vai fazer assim, quem quiser colaborar ainda sobre a aula de hoje, tirar dúvida e tal, vai usar o espaço do grupo de WhatsApp, que eu acho massa, porque a gente estreita as relações. O WhatsApp tem isso, né, faz com que a gente veja mais rápido a necessidade do diálogo e responda. Ou então, o próprio fórum do G-Sala de Aula, tá bom? Para a gente poder construir o mural, exatamente, o G-Sala de Aula, deixa lá os comentários. Matheus, rapidinho, enquanto você falava também, eu recebi aqui um comunicado de Leone, dizendo que o estudante George Luiz Carneiro Dantas não conseguiu entrar na nossa sala de aula, deixou um recadinho no Instagram do
do PPGEP que não está conseguindo acessar. Aí a gente faz como? Me ajuda aí, porque eu Ele tá no Zap, tá? Não. Eu acho que ele também não está no nosso grupo, não, no nosso G Sala de Aula. Eu acho que ele fez a matrícula depois, né? Porque na minha lista aqui não tem nenhum George. Mas... Ele é George Luiz Carneiro Dantas. George Luiz Carneiro Dantas. Pronto, eu vou procurar. Pronto, você cuida dessa parte com o Leone, certo? George Luiz Carneiro Dantas, certo. E no mais, dizer que como quando eu entrei na sala já tinham pessoas, então a posse desse vídeo certamente não virá para o meu G Sala de Aula, né? O meu Drive. Deve estar comigo, viu? Pronto, aí eu vou baixar e vou colocar lá na aula 1, né? Aula 1, exatamente. E com isso, galera, a gente encerra as nossas partidas na aula 1, né? Porque Matheus já botou o slide, já botou o texto, fica pendente apenas o vídeo. Que ele já vai colocar assim que gerar lá no drive dele, tá certo? E aí começa o nosso exercício de adrenalizar, para a gente curtir bem muito o nosso encontro com a querida professora doutora Kise, tá bom? Bom, eu estou satisfeita por aqui, Matheus. Já posso interromper a gravação?